Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula. Na semana passada nós vimos alguns conceitos básicos sobre introdução à informática, né? Sobre informática. A gente aprendeu sobre o que era hardware, o que era software também, né? Foi uma das coisas que nós vimos. Então, pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada mais detalhada sobre o que é o hardware, né? O hardware ele é a parte física do computador, né? Toda aquela parte que compõe os componentes eletrônicos, mecânicos do computador, enquanto o software são os programas que vão ser executados usando esses equipamentos eletrônicos e mecânicos que tem dentro do computador, tá? Vamos lá então? Então, gente, para começar, pessoal, quando a gente tenta comprar um computador novo, a gente se depara com várias informações que muita gente nem sabe o que significa, né? Por exemplo, a gente olha ali um anúncio que diz assim, o computador tem um processador Intel Core i3, SSD de 120 GB, RAM de 4 GB. Muita gente não sabe, não faz a menor ideia do que isso significa, certo? Então a gente vai dar uma olhada hoje nessa aula sobre o que essas coisas significam, né? E mais coisas ainda, e como elas funcionam, para que elas servem, né? Então vamos lá. Então, pessoal, todas aquelas coisas são componentes de hardware, certo? Então, eu vou dividir nessa aula, nosso estudo dos componentes de hardware, a gente vai dividir eles de duas formas. Primeiro, a gente vai ver uma divisão desses componentes quanto à função deles dentro do computador, tá? Cada um tem uma função, assim como acontece com os órgãos do corpo, né? Cada um tem uma função. O coração faz uma coisa, o cérebro faz outra, né? As nossas artérias e veias têm uma função, o estômago tem uma função, enfim, cada órgão tem a sua função, nenhum órgão faz tudo. Então, no computador é a mesma coisa com relação ao hardware do computador, certo? A gente também vai dar uma olhada na classificação dos componentes de hardware quanto à localização, né? Basicamente, eles podem estar dentro ou fora do computador, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nisso aí depois, mais para o final da aula, tá? Bom, então, primeiro, quanto à função, né? Quanto à função, pessoal, a gente tem uma classificação tradicional, né, na informática de dividir os componentes de hardware em três unidades, tá? A gente tem a unidade de entrada e saída, que é responsável por receber as coisas do mundo externo, tá? Então, ela vai receber dados, vai enviar dados para o mundo externo também, tá? Então, ela vai fazer esse papel de do que a gente chama de interface, tá? A gente usa bastante essa palavra na informática. O que é uma interface? Uma interface é algo que está no meio entre uma coisa e outra, né? Então, ela faz essa comunicação, esse meio de campo entre um lado e outro. Então, no caso, a unidade de entrada e saída vai fazer essa interface entre o computador e as pessoas que vão estar usando o computador ou até outros computadores, não necessariamente com pessoas, tá? Porque a gente pode ter componentes de entrada e saída que vão estar ligando um computador com outro, tá? Ou um computador com outro dispositivo também, tá bom? A gente tem a unidade de armazenamento, que pelo próprio nome diz, ela tem o objetivo de armazenar, de guardar dados, guardar informações, tá? E a gente tem a unidade central de processamento, que vai fazer, é o cérebro do computador, né? Ela que vai pegar as instruções que estão nos programas, vai executar, né? E aí vai coordenar o uso dos outros componentes. Por exemplo, se ela precisar obter dados externos, né, formados por uma pessoa, por exemplo, usando um teclado, ela vai acessar a unidade de entrada e saída. Se precisar guardar dados ou ler informações que estão armazenadas, vai usar a unidade de armazenamento. Ok? Então vamos lá. Vamos dar uma esmiuçada em cada uma dessas unidades. Primeiro, unidade de entrada e saída, a gente viu que ela faz comunicação com o mundo externo. E basicamente a gente pode classificar a gente tem vários, né, diversos componentes de hardware que estão dentro dessa unidade, tá? É a que tem a maior variedade, vamos dizer assim, de componentes, tá?
Então a gente pode classificar esses componentes em componentes de entrada e componentes de saída. Componentes de entrada recebem dados de entrada, né, por exemplo, de pessoas ou de outros computadores ou de outros equipamentos, e a unidade de saída vai enviar essas informações ou vai mostrar essas informações, por exemplo, tá? E a gente tem componentes que fazem os dois lados, eles tanto recebem quanto enviam, certo? Bom, aqui no slide eu mostrei alguns componentes de entrada e componentes de saída, tá? Componentes de entrada, vocês estão vendo aí que a gente tem alguns exemplos, né? A gente pode ter, por exemplo, um microfone que recebe sons, né? A gente viu o exemplo de como, na aula passada, de como a informação pode ser representada, o que representa informação, quais os tipos de informação, né? A gente viu que informação pode ser na forma de sons, de imagens, de texto, né? Enfim, então a gente tem N dispositivos de entrada para cada tipo de informação que a gente pode receber do mundo externo, né? Então o computador pode receber, por exemplo, sons através do microfone. O microfone pode ser disponibilizado de várias formas, né? Que, por exemplo, eu estou usando um conjunto de fone e alto-falante aqui no ouvido, né? Então eu tenho um microfone e os meus fones de ouvido que estão aqui, mas eu tenho um microfone acoplado aqui, mas eu posso ter um microfone como mostrado ali e outros tipos de microfone, né? A gente tem N modelos de microfone e vocês provavelmente durante o curso vão conhecer melhor os modelos de microfone do que eu, né? A gente tem dispositivos para receber imagens, como o caso de scanners, né? O scanner é o mais conhecido nesse caso, mas eu poderia receber imagens em forma de arquivos em outros componentes, como a gente vai ver depois. O scanner, nesse caso, ele faz a digitalização de uma imagem analógica, né? A gente vai entender um pouco melhor o que é analógico e digital numa outra aula, tá? Mas basicamente você vai pegar uma imagem em papel e vai o processo de escanear, que a gente chama, essa palavra surgiu por causa do scanner, né? Ele vai transformar essa imagem no formato que o computador pode entender, né? A gente pode armazenar essa imagem dentro do computador, certo? E os dispositivos de entrada mais clássicos, né? Teclado e o mouse. O teclado para a gente informar texto e o mouse para clicar em posições da tela, tá? Para a gente efetuar alguma ação nos programas. E claro que esses não são os únicos dispositivos de entrada. Por exemplo, vocês podem usar uma câmera de vídeo, por exemplo, para gravar vídeos, uma câmera fotográfica para tirar fotos e depois jogar essas fotos para dentro do computador, certo? Vocês vão estar usando esses dispositivos como dispositivos de entrada, tá? Dispositivos de saída, a gente tem os clássicos aí, né? Impressoras, monitores de vídeo, né? Caixas de som, são os mais clássicos, né? Que a gente encontra aí em praticamente todos os computadores, tá? Impressoras que a gente vai fazer saída na forma de texto ou imagens, né? A gente pode fazer isso em papel, tá? O monitor que a gente também pode fazer saída de textos, imagens e vídeos naquela tela ali, certo? E hoje em dia a gente tem telas LCD, telas de LED, enfim, várias formas de telas de diferentes tamanhos, tá? As caixas de som que vão fazer então a saída de sons, tá? De sons. Os monitores não fazem saída de imagens e as caixas de sons não são os únicos elementos de saída também, tá? E a gente tem alguns dispositivos que fazem as duas funções, tá? Que fazem tanto de entrada quanto de saída. Por exemplo, aqui não são dispositivos tão comuns a gente vê hoje em dia. Às vezes eles ficam meio escondidos. Por exemplo, interface de rede. O que é isso? Bom, interface de rede é um dispositivo de hardware que vai fazer com que o computador possa ser conectado numa rede de computadores. Por exemplo, a internet, tá? A gente vai entender melhor o que é a internet mais para frente, né? Mas para a gente poder conectar um computador na internet, ele precisa se conectar numa rede. E para se conectar numa rede, precisa ter uma interface de rede, tá? Então, todos os computadores hoje vêm com alguma interface de rede, certo? A interface de rede ela pode tanto enviar informações, fazer saída de informações, quando eu envio informações de um computador para outro, por exemplo, pela rede, ou podem receber
esses dados vindos de outros computadores, tá? Ou de outros dispositivos que estão na rede, tá? Dispositivos que estão entrando em desuso, que é o caso dos leitores e gravadores de DVD, né? Hoje em dia a gente está usando muito pouco CDs. CDs praticamente em computador não se usa mais, tá? Mas DVDs praticamente não se usa mais, certo? Hoje a gente está fazendo armazenamento de dados o que hoje em dia está se usando mais é se armazenar dados na nuvem, seja na internet. A gente vai ver isso também numa aula posterior mais detalhadamente. Mas enfim, ainda existem aí no mercado, certo? Vocês podem adquirir, tem computadores que ainda vêm ou tem, né, computadores que estão em uso aí, leitores e gravadores de CD e DVD, tá? Que eles podem tanto receber quanto enviar informações, certo? Porque posso ler um DVD, por exemplo, ou gravar num DVD, tá? Monitores sensíveis ao toque, que não é muito comum a gente ver isso nos computadores domésticos, mas a gente é muito comum num celular, por exemplo, ou naquelas caixas eletrônicas de banco que nada mais são do que computadores, tá? Então, são telas sensíveis ao toque. Alguns notebooks vêm com essas telas sensíveis ao toque, tá? Vocês podem simplesmente ver como um monitor tradicional ou podem clicar nela fazendo com o dedo o papel do mouse, tá? Então, eles são tanto de entrada quanto de saída. Entre outros, tá? Não coloquei todos aqui, mas são alguns exemplos, tá? Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? A unidade de entrada e saída recebe e envia informações para fora ou para dentro do computador, tá? Entrada para dentro, saída para fora. Tem dispositivos que só fazem entrada, dispositivos que só fazem saída e dispositivos que fazem as duas funções, tá? Beleza. Então eu preciso desses dispositivos para poder interagir com o computador. Se eu não tiver esses dispositivos, não consigo interagir com o computador, tá? Bom, agora, a gente vai ver alguns dispositivos que fazem realmente o processamento, a parte do processamento em si, né? A gente viu na aula passada que o processamento de dados que é feito no computador, ele tem 3 etapas, né? Ele começa com a entrada, tem o processamento e depois a saída. A entrada e a saída é feito pela unidade de entrada e saída, tá? E o processamento vai ser feito basicamente pela unidade central de processamento, mas com o auxílio da unidade de armazenamento, tá? A unidade de armazenamento tem basicamente 2 tipos de dispositivos, tá? Tem os dispositivos voláteis e não voláteis, tá? O que é uma coisa volátil? Uma coisa instável, basicamente, tá? Por exemplo, no caso de um computador, tá? São aqueles dispositivos que vão perder o seu conteúdo ao serem desligados, ou seja, eu vou perder a alimentação elétrica, todo o seu conteúdo vai ser apagado, tá? Então, para ele manter o conteúdo armazenado, precisa-se que ele fique ligado na energia elétrica o tempo todo, tá? Não voláteis são aqueles que vão manter a informação, os dados gravados, mesmo quando estiverem desligados, tá? Aí a gente tem N tecnologias que permitem que isso aconteça e a gente vai ver um pouco essas tecnologias depois, tá? Então, o dispositivo volátil que a gente encontra nos computadores hoje, tá? Mais clássico é a memória RAM, tá? O que significa RAM? Na verdade, a gente poderia pronunciar RAM, né? Porque essa é uma sigla em inglês, certo? Então, significa Random Access Memory, tá? Ou se a gente fosse traduzir assim literalmente, é a memória de acesso aleatória, tá? Que tem a ver, na verdade, para vocês que são mais usuários, não vai vir tanto ao caso entender por que é a memória de acesso aleatório. Mas assim, resumindo, basicamente porque os programas podem acessar qualquer posição da memória sem precisar passar antes pelas posições anteriores, tá? Bom, vocês, provavelmente, a maioria de vocês que vão estar assistindo este vídeo são jovens, adolescentes, né? Aí da idade de 14, 15, 13, 16 anos, talvez um pouco mais, vocês não chegaram a ter contato com dispositivos não aleatórios, como por exemplo fitas magnéticas, que são dispositivos que precisavam que para a gente acessar uma informação lá na frente, precisava passar por todas as que estavam antes, tá? Muita gente que
mais velha aí deve ter usado fita cassete, por exemplo, ou fita de vídeo, né? Fita VHS, onde para tu ver, por exemplo, um pedaço do filme lá na fita VHS que estava lá na frente, tu precisava passar por todo o filme que estava antes, tá? Se tu queria acessar uma música numa fita cassete que estava lá no final da fita, precisava passar por todas as músicas que estavam antes, tá? E no caso da memória RAM não precisa disso. Mas enfim, isso é só um parênteses, tá? Olha lá. Então a memória de acesso aleatório, tá? É um dispositivo volátil, né? Como eu falei para vocês, quer dizer, quando desliga a alimentação elétrica, quer dizer, desligar o computador, ela vai ter o seu conteúdo apagado, tá? E ela é utilizada para quê? Tá? Ela é utilizada pelos programas, basicamente, para armazenar conteúdo temporário, tá? Vou comparar aqui com um bloco de rascunho, tá? Ou como para vocês que estão estudando, tá? A gente vai comparar com um quadro, por exemplo, tá? Um quadro que é usado durante a aula. O quadro é usado pelo professor durante a aula, acabou a aula, né? Um professor aí bem educado, vamos dizer assim, né? Ele vai apagar o quadro depois que ele sair da sala, certo? Então, acabou a aula, acabou o que estava no quadro, certo? Então é um uso temporário. A memória RAM tem essa característica, tá? Ela vai ser usada pelos programas durante a sua execução, tá? Depois que o programa usou, aquela formação que estava gravada, ele vai descartar, tá? Então, acabou de executar o programa. Por isso que vocês vão ver, né, muitas vezes, vocês, por exemplo, editando um texto num programa, vamos pensar ali num Word ou num LibreOffice Writer da vida, se vocês, enquanto vocês estão digitando lá o texto, esse texto está armazenado na memória RAM, certo? Depois que vocês fecharem o programa, o texto vai ser apagado de lá, ou se o computador desligar, vai ser apagado de lá, tá? Por isso que a gente precisa salvar. O processo de salvar vai gravar esse texto numa outra memória, uma memória de não volátil, tá? Nesse caso pode ser o disco rígido, por exemplo, vai ser o mais comum, ou pode ser uma outra memória, como um pendrive, por exemplo, tá? Mas a memória RAM vai ser usada por quê? Talvez você seja pergunta assim, né? Por que existe uma memória RAM? Se eu tenho uma memória, se ela perde o conteúdo. A questão é que ela é uma memória rápida, tá? E muito mais rápida do que o disco rígido ou um pendrive, por exemplo, tá? Então, se usa a memória RAM, porque se não se usasse, a gente usasse só pendrives ou só discos rígidos para armazenar os dados, mesmo durante a execução dos programas, a execução seria muito, muito, muito mais lenta, tá? Bom, a memória RAM também ela é uma memória cara, tá? Então vocês vão ver depois que ela cara comparado com os outros tipos de memória, tá? Então vocês vão ver que a quantidade de memória RAM é muito menor do que de outras memórias, tá? Beleza, pessoal. Obviamente assim um outro comentário, tá? Vocês vão ver que a memória RAM ela é muito importante, tá? Para uma execução rápida dos programas. Se vocês querem vocês vão executar programas muito pesados, por exemplo, mexer com vídeo, vai precisar de usar mais memória RAM, tá? Mais memória RAM, certo? Então, quanto mais memória RAM vocês tiverem, melhor, tá? Mais rápido tende a rodar os programas de vocês. Quando isso a gente vai ver melhor depois, mas existe um programa especial aí no computador chamado de sistema operacional, tá? Que ele coordena basicamente o uso dos dispositivos de hardware, tá? Para que outros programas possam usar, por exemplo, ele dá um ambiente básico de uso do computador. Quando a memória RAM já está quase cheia, ele começa a usar o que a gente chama de uma memória temporária, né? No disco rígido. E aí, quanto mais ele usar essa memória temporária, mais lento vai ficar a execução dos programas. Então, quanto mais memória RAM a gente tiver, melhor, certo? Mas é claro que, se eu vou usar programas leves, por exemplo, se eu vou acessar a internet, eu não preciso ter uma configuração de computador muito robusta, né? Eu posso ter uma quantidade de memória RAM menor, tá? Dependendo do que eu for fazer, certo? Bom, vamos lá. Que nem, isso aqui seria que nem eu comprar um carrão, uma Ferrari, para ficar dando volta na quadra. Não serve, não, né, não faz sentido nenhum, tá? Podia comprar um carrinho aí 1.0, baratinho, que vai fazer
essa função para mim, tá? Bom, a memória RAM hoje, tá, pessoal? Vocês podem encontrar ela em dois tipos, basicamente. Vocês têm a DDR3 e DDR4. Ah, e a DDR1 e a DDR2. Bom, isso já não é mais usado hoje em dia, tá? São padrões de memória já obsoletos, tá? É claro que o padrão mais novo é DDR4, por ele é uma memória de um custo maior, tá? Então vocês vão encontrar ainda alguns computadores sendo vendidos com memórias DDR3, tá? Ou vocês ainda tendo computadores com DDR3 em uso ainda, tá? Mas a DDR3, por exemplo, tem uma foto aí as memórias, RAMs, elas vêm em placas, tá? Onde vocês podem acoplar num dispositivo que é a placa-mãe, por exemplo, que a gente vai ver depois por causa dos PCs, tá? Vocês têm memória RAM, por exemplo, nos celulares também, tá? Todos os computadores que eu mostrei para vocês na aula passada, dos tipos de computadores, vai ter memória RAM, certo? Todos. Bom, dispositivos não voláteis, tá? São dispositivos, então, que vão permitir um armazenamento de longo prazo. Por quê? Porque eles não vão ter o seu conteúdo apagado mesmo quando eu desligo eles, tá? Aí a gente tem uma quantidade maior de tipos de dispositivos, tá certo? A gente tem os mais comuns que tem no computador, discos rígidos, pendrives, tá? O disco rígido geralmente já vem dentro do computador, né? A gente pode ter um disco rígido externo, tá? Ele é um dispositivo, depois eu vou mostrar para vocês ali um HD aberto, tá? Alguns costumam chamar de HD, né? Que é uma sigla para hard disk, certo? Mas o termo em português é disco rígido, tá? Então o HD, pessoal, ele na verdade é basicamente um conjunto de discos magnéticos, a gente vai ver isso depois, a não ser que vocês tenham um disco SSD. Então um HD SSD, ele não tem disco, tá? Mas enfim, um pendrive, enfim, é um dispositivo bem comum hoje, tá? Apesar de que as pessoas já não estão usando tanto porque a gente tem um armazenamento de dados na nuvem. A gente vai ver provavelmente eu vou mencionar isso na próxima aula e melhor depois, tá? Umas 2 aulas mais para frente. Mas o pendrive é um dispositivo móvel, tá? Eu posso plugar ele no computador, gravar ou ler, depois plugar, posso levar para onde eu quiser, plugar em outros computadores, tá? Cartões de memória, que são dispositivos também, são móveis, eu posso conectar no computador, posso desconectar, não são tão práticos de conectar e desconectar quanto os pendrives, mas eu posso fazer esse uso, também posso armazenar dados neles, são mais comuns o uso deles com celulares e câmeras fotográficas e de vídeo, tá? Mas todos os computadores, pelo menos formato PC aí, e celulares, né, os handhelds, têm leitores de gravadores de cartão, tá? Os CDs e DVDs, que como eu falei para vocês já estão entrando em desuso, mas existe ainda, tá? Também são dispositivos de gravação e leitura, tá? De dados. Bom, então, gente, todos esses dispositivos são não voláteis. Eu vou gravar, posso depois ler, gravar de novo, mesmo sem alimentação elétrica, tá? Eles usam tecnologias físicas diferentes, tá? Por exemplo, os discos rígidos tradicionais, tá? Eles usam discos magnéticos, tá? Então, por exemplo, tem ali um HD aberto, tá? Tem vários componentes ali, mas geralmente tem uma pilha de discos, tá? E ele tem ali um cabeçote de leitura e gravação, tem um braço que fica movimentando o cabeçote, tá? Para os lados do disco, o disco fica girando sempre, tá? A gente tem um motor que vai fazer o disco girar, tá certo? Bom, gente, então a tecnologia tradicional é o magnetismo, tá? Então, muito cuidado na hora de aproximar um ímã. Se você aproximar um ímã de um HD, vai provavelmente danificar o dispositivo, tá? Se for um HD tradicional, tá? Eletricidade, tá? No caso, esse é usado basicamente pendrives e cartões de memória que usam um tipo de circuito eletrônico que não perde os seus dados mesmo quando desligado da alimentação elétrica, tá? Então, na verdade, eu tenho um chip, um circuito eletrônico ali, bem pequenininho, que vai armazenar esses dados, tá?
por isso que os pendrives, os cartões de memória, geralmente são pequenos, tá? Bom, e usando luz, no caso, reflexão de luz, os CDs e DVDs, tá? Então, por isso até que os CDs e DVDs são chamados de discos ópticos, tá? Porque se usa um laser, um feixe de luz concentrado para fazer gravação ou leitura, tá? A leitura é feita de um jeito, a gravação de outro, tá? A leitura é feita com um laser que vai incidir no disco, mas não vai alterar o aspecto do disco, tá? E dependendo de como essa luz ela é gravada, ela vai ser refletida, tá? Ele vai entender que é uma informação diferente. Quando ele grava, ele usa um outro tipo de luz, feixe, que vai alterar a propriedade física do disco, tá? Ok? Bom, discos SSD, você já deve ter ouvido falar aí, né? Hoje está bem comum nos computadores, tá? O que é o SSD? O SSD é uma sigla de Solid State Drive, tá? São o quê? Discos rígidos, basicamente, tá? Fazem a função do disco rígido, tá? Eles armazenam dados numa tecnologia similar aos pendrives. Então, eles não usam magnetismo, eles usam chips, tá? Eletrônicos, para armazenar os dados, certo? Pô, o problema eles têm uma vantagem, são muito mais rápidos que os HDs tradicionais, tá? Que usam magnetismo e é aquele cabeçote de leitura e tal. Tem um problema, tá? Eles são bem mais caros, o uso dessa tecnologia, tá? Essa tecnologia de armazenamento ela é bem mais cara e esse é um problema, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, os pendrives eles têm pouca capacidade de armazenamento comparado com os discos rígidos tradicionais, por exemplo, tá? Vocês vão ter aí pendrive de 32 GB, né? A gente vai ver depois essas unidades de medida de dados, tá? Enquanto um disco rígido vai ter bem mais, tá? Um tamanho maior. Vocês vão ver que o custo dos pendrives por unidade de armazenamento é bem maior, tá? Então os SSDs também são HDs mais caros. Bom, porém são bem mais rápidos, tá? Se nota uma grande diferença na performance dos computadores, tá? Na velocidade, quando a gente tem um disco SSD no computador, tá? Então, se vocês estão procurando velocidade, precisam de velocidade no processamento, o SSD é uma escolha, talvez seja até uma obrigação que vocês tenham no computador, tá? Mas tenham a ideia que vocês vão pagar mais caro por isso, tá? Existe o que é mais comum são modelos híbridos, né, de HDs, em que eu tenho HDs parte SSD e parte no formato tradicional magnético, tá? Bom, a gente mede, né, os dispositivos de armazenamento, quando vocês forem comprar, eles são vendidos, normalmente vão anunciar eles, tá, pelo tamanho, quantidade de informação que cabe dentro dos HDs, tá? Então, a unidade que se usa para medir informação é o byte, tá? Byte é uma unidade de medida, assim como vocês têm metros, segundos, quilômetros, grama, quilograma, tá? A gente usa o byte para medir informação, tá? Medir dados, quantidade de informação. Bom, então os dispositivos de armazenamento no computador, eles têm um tamanho limitado de armazenamento. Não vão armazenar infinita quantidade de dados, tá? Então, essa medida ela é feita em bytes, tá? Mas como o byte é uma unidade muito pequenininha hoje em dia, tá? Você sabe que os computadores existem aí há mais de, ou cerca de, tá? 80 anos. Então, no início, as coisas eram medidas em bytes, memórias em bytes, certo? Depois já começou a ser em kilobytes, depois em megabytes, e hoje já estamos nos gigabytes e até nos terabytes, tá? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro computador que eu tive na minha vida, ele tinha uma capacidade de memória de 64 megabytes, tá? Já era isso lá nos anos 90, tá? 64 megabytes. Pois é. Então, memórias RAM, discos rígidos, pendrives e tudo aí da vida têm a capacidade de medida em usando alguma dessas unidades, tá? Então a gente tem as unidades derivadas, o kilobyte, megabyte, cada um é 1024 vezes maior do que a anterior, tá? Por que 1024?
Bom, a gente costuma até arredondar para 1000, tá? Esse 1024 é uma coisa mais específica, tá? Que 1024 é uma escolha do pessoal da informática, porque o pessoal gosta de usar tamanhos derivados de potências de 2, tá? E 1024 é 2 elevado na 10ª potência, tá? Mas vocês podem usar assim, vamos dizer assim, quando não quiserem uma coisa mais exata, né? Podem usar o 1000 aí para multiplicar, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, por exemplo, se vocês tiverem 1 terabyte, significa que é 1024 vezes mais do que 1 gigabyte, tá? E 1 terabyte é 1 milhão de vezes, cerca de 1 milhão de vezes maior que 1 megabyte, por aí vai, tá? Bom, isso aqui também é usado para medir arquivos, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então, a gente vai usar bastante isso aqui, tá? Se vocês não conhecem bem. Memórias RAM, então, geralmente hoje em dia são medidas em gigabytes, tá? Já houve o tempo que eram medidas em kilobytes, em megabytes, mas já faz um bom tempo que a gente tem memórias RAM na ordem dos gigabytes, tá? Hoje vocês vão encontrar ainda computadores vendidos com 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16 gigabytes e aí tem computadores de 32 ou até mais, tá? Mas, enfim, isso estou falando de computadores de PCs, computadores notebooks, enfim, tá? Computador de mesa, mas celulares também tem uma quantidade de memória RAM, tá? Por exemplo, tem celulares com 2 gigabytes de memória RAM, e por aí vai, tá? Bom, pendrives, cartões de memória também, vocês vão encontrar pendrive, cartões de memória com tantos gigabytes de capacidade, tá? 32 gigabytes, 16 gigabytes, por aí vai, tá? Discos rígidos, tá? Aí discos rígidos, você vai encontrar aí discos rígidos de 500 gigabytes, 1 terabyte. Vocês vão ver que geralmente quando tem SSD, o vendedor anuncia lá que o computador tem uma parte do HD, pelo menos tanto SSD de capacidade, 250 gigabytes, tá? 125 gigabytes, 150 gigabytes. Então esse é o tamanho de informação de dados que você consegue gravar no SSD e também tem um tamanho lá X do HD convencional, tá? Beleza. Bom, a unidade central de processamento, então, tá? A última parte. A gente viu a unidade de armazenamento, que guarda dados, a unidade de entrada e saída, que recebe e envia. E a unidade central de processamento, então, ela é capaz de entender as instruções dos programas e executar elas, coordenar o uso dos outros dispositivos de hardware para executar os programas em si, tá? Então, essa é a tradicional CPU, que vem de Central Processing Unit, tá? Agora, peraí, CPU não é aquela caixa branca, preta ou colorida que tem nos computadores? Bom, na verdade não, tá? Popularmente as pessoas, quando viam computadores de mesa, isso desde os anos 90 começaram a chamar aquilo de CPU, mas não é a CPU, tá? A CPU é o processador, tá? Que vem dentro do computador, ou se vocês tiverem pode conter outros dispositivos também, porque às vezes o computador pode vir com uma placa aceleradora gráfica que ela vem com uma GPU que também faz um papel de processamento, tá? Mas enfim, a unidade central de processamento, a CPU, não é todo o gabinete, porque dentro do gabinete tem disco rígido, tem memória RAM, tem outros componentes que não fazem exatamente a função de processamento, tá? Bom, então o principal representante aí é o microprocessador, e tem uma foto aí do Intel Core i7, que é um microprocessador, tá? A gente não vê ele porque ele realmente fica dentro do computador, tá? Bom, os processadores, então, gente, são muito importantes, né? Eles que são, a gente pode dizer que eles são o cérebro do computador, tá? Então, sem um processador não tem computador, de jeito nenhum, tá? Assim como sem os outros dispositivos também, mas o processador é um elemento essencial, tá? Bom, quanto mais rápido com o processador, melhor também, tá? Mas só a velocidade do processador não vai fazer com que o computador seja rápido, tá? Isso vai depender muito do que nós estamos fazendo, né? A gente tem uma tríade aí que influencia na velocidade do computador, certo?
processador, memória RAM e se o disco rígido tem SSD ou não, tá? Certo? Então, isso aí influencia bastante na performance do computador. Então, vocês vão ver que a velocidade dos processadores hoje ela é medida em gigahertz, tá? Evoluiu bastante nos últimos 20 anos, 30 anos, tá? Por exemplo, quando o meu primeiro computador eu tinha a velocidade dele era medida em megahertz, tá? Hoje a gente tem computadores com gigahertz de velocidade. Vocês não estão vendo muito a velocidade evoluir nos últimos anos, porque a gente já atingiu o limite da tecnologia de eletrônica que a gente tem hoje, de miniaturização, tá? Existe um problema de a gente aumentar a velocidade dos processadores, porque isso vai causar com que eles aumentem a temperatura de uso, tá? Existe um grande problema de aquecer demais os processadores, que isso vai alterar a capacidade química e física dos elementos que eles são construídos e eles vão parar de funcionar, tá? Então, existe um limite, a gente atingiu já esse limite, tá? Hoje, as empresas produtoras de microprocessadores, elas estão apostando no paralelismo, tá? Então, vocês vão ver processadores aí que vindo com diversos núcleos. O que são os núcleos? Os núcleos são exatamente como se fosse, se o meu processador tivesse 2, 4 embutidos dentro dele. Isso vai fazer com que ele possa executar 2, 4 coisas em paralelo, tá? Literalmente em paralelo. Vocês vão ver, professora, mas eu usava computador nos anos 90, ou meu pai usava, e ele disse que desde aquela época a gente já usava vários programas executando ao mesmo tempo. Na verdade, pessoal, isso é um paralelismo de fachada, tá? É um pseudo-paralelismo. Não é que estão sendo feitos em paralelo. O que se faz é que ele vai executando um pouquinho de cada programa, vai fatiando o tempo nos programas, e como é muito rápido essa troca, a gente não nota que os programas, na verdade, não estão sendo executados em paralelo. Cada um está sendo executado um pouquinho de cada vez, tá? Agora, quando vocês têm um processador ou vários processadores nos computadores, por exemplo, a gente não é muito comum nos computadores domésticos, mas nos servidores, nos supercomputadores é muito comum ter vários processadores trabalhando em paralelo, tá? Supercomputadores, por exemplo, pode ter centenas ou milhares de processadores, tá? Então, quando vocês têm mais de um processador, vocês podem ter realmente, vai ter efetivamente um verdadeiro processamento em paralelo, tá? Ou com um processador com vários núcleos, tá? Então hoje vocês vão ter aí modelos, principalmente da Intel, tá? Ela vai anunciar, tem aí processadores dual core, significa o quê? 2 núcleos. Quad core, 4 núcleos, tá? Posso executar 4 coisas efetivamente em paralelo. Agora, se ele vai executar realmente em paralelo, vai depender, certo? De quantos programas vocês estão executando, como os programas foram desenvolvidos, tá? E tem toda essa questão mais, enfim. Mas, resumindo, isso a gente entraria em mais detalhes técnicos, tá? Que não vem ao caso agora. Mas é só para vocês entenderem o que significa isso aí, tá certo? Muito bem. Uma coisa que eu queria comentar, isso significa que um quad-core é melhor que um dual-core? Depende, né? Se vocês forem efetivamente rodar muita coisa em paralelo, principalmente coisas que têm um certo peso, vamos dizer assim, de processamento, vale a pena sim, aí vai ser melhor. Agora, se vocês não tiverem uso de tanta coisa em paralelo, ou tanta coisa pesada em paralelo, não vai fazer muita diferença, sinceramente, certo, pessoal? Tá? Bom, outros componentes de hardware que não têm a função nem de entrada e saída, nem de armazenamento, nem de processamento, tá? O mais clássico daí nos PCs, tá? Porque em outros computadores não tem placa-mãe, tá? Tem outra organização de hardware, tá? Mas vocês têm a placa-mãe principalmente nos PCs. Estou falando de notebooks, computadores de mesa, né? A placa-mãe é, por exemplo, essa plaquinha que está aparecendo aí, que ela tem uma função de interligação dos componentes do computador, certo? Então, todos os componentes hardware estão ligados nela, de alguma forma, tá? E ela então faz essa comunicação entre eles, tá certo?
Então, por exemplo, essa placa-mãe aqui, tá? Vocês vão ver que ela tem ali um espaço para a conexão do processador, que é esse aí que eu destaquei, tá? Vocês têm aqui um espaço para conexão de memória, tá? E tem outros espaços aí para conexão de placas de expansão, para conexão de cabos, para conexão de HDs, tá? A placa-mãe ela pode ter componentes de hardware embutidos nela, ou que a gente chama de componentes on-board, por exemplo, tem interface de rede, é, placas gráficas, tá, para gerenciar vídeo. Claro, uma placa gráfica mais simplificada, tá? Gerenciamento de som hoje, muito comum que venha em placa-mãe, a não ser que eu queira algum gerenciamento de som mais sofisticado, eu preciso comprar uma placa específica para isso, tá? E acoplar ela na placa-mãe, ok? Bom, fonte de alimentação é outro dispositivo que também vem nos computadores, tá? Pode ser interno, no caso dos PCs, ou externo, como no caso dos notebooks, tá? Então ou nos celulares, ela vem, serve para quê? Para gerenciar a entrada de energia elétrica, tá? Então ela faz todo um processo de conversão de voltagem, de corrente, tá? Para que alimentar aí os componentes do computador, certo? Bom, então aqui tem um resuminho de tudo junto, tá? Isso aqui já é uma imagem meio antiguinha de um PC, né? Vem ali com leitor e gravador de DVD, que é o 7 ali. Hoje em dia vocês não vão ver mais vindo com isso, mas principalmente os notebooks, tá? Mas aí vocês têm ali um clássico, né? Monitor de vídeo, número 1, número 9 ali é um mouse, o 10 é um teclado, tá? O 2 é a placa-mãe, onde está conectado o 3, que é o processador, tá? O 4, que é a memória, uma placa de memória RAM, eu posso ter várias, tá? Por exemplo, se eu tiver as placas, eu tenho placas de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, e aí se eu juntar duas de 8, por exemplo, eu tenho 16 GB de memória. Se eu juntar 4 de 2, eu tenho 8 GB, por aí vai, tá? Bom, tenho slots de expansão também, tá? Onde eu posso colocar as placas de expansão, que é o 5 ali, que a gente vai ver um pouquinho melhor isso daqui a pouco. O 6 seria a fonte de alimentação, tá? E o 8 ali é o disco rígido, tá? Que está dentro do gabinete, que não é CPU, lembra que essa parte branquinha ali, aquela caixa branquinha que tá, onde está dentro o disco rígido, a fonte de alimentação, a placa-mãe é o gabinete, pode ser uma torre ou deitado também, tá? Ou pode estar até embutido, vir junto com o monitor, tá? Enfim. Bom, isso num PC de mesa, mas dentro do notebook, por exemplo, vocês têm a mesma organização, tá? Só que o notebook não tem um gabinete, mas está tudo embutido dentro do notebook também, tá? O celular tem uma outra organização, mas o celular tem um processador, tem um monitor, tá? Você tem um teclado virtual, mas tem como entrar com texto, tá? Não tem mouse, mas vocês têm uma tela sensível ao toque, vocês têm uma espécie de um disco rígido ali, que é uma memória de longo prazo, uma memória flash dentro do celular, tá? Que seria semelhante ao SSD, mas é um outro dispositivo que tem ali dentro, tá? Beleza, pessoal. Então isso era quanto à função. A gente entendeu a função dos diversos dispositivos de hardware. Agora, eles podem estar localizados dentro do computador ou fora do computador, como a gente viu ali na imagem anterior. Bom, dentro do computador vocês vão encontrar o processador, a memória RAM, a placa-mãe, a fonte de alimentação, placas de expansão, entre outros, tá? Bom, aqui tem uma foto de um gabinete aberto de um PC de mesa, tá? Onde a gente pode identificar aí a fonte de alimentação que está ali, tá? O processador, que na verdade isso que parece um ventilador que está em cima, é o que a gente chama de uma ventoinha. Ela serve para fazer uma dissipação de calor, né? Tem um dissipador de calor ali em cima, o que a gente chama de um cooler, tá? Esse cooler tem a ventoinha, que é esse ventilador, que vai fazer o que? A função dele é jogar o ar quente para fora, tá? Para que tem isso em cima? Porque o processador esquenta muito, tá? Se não tiver isso, vocês vão ligar o computador, em questão de minutos ele vai desligar, porque a placa-mãe tem um dispositivo de
ela mede a temperatura do processador. Se ele aquecer demais, ela vai desligar, para que ele não seja danificado, tá? Então, existe esse dispositivo aí para resfriar o processador, tá? Bom, as placas de memória RAM que estão ali, bem pertinho do processador, nesse computador aqui, tá? E ali as placas de expansão, tá? E tem mais uma parafernália de coisas aí, mas que não vem ao caso agora. A placa-mãe está bem embaixo de todo mundo ali, tá? Vocês estão vendo, tem um circuito grande lá embaixo de tudo isso aí, tá bom? E uma porção de cabos aí dentro, tá? Bom, então as placas de expansão, tá? Elas são coisas que eu posso anexar dentro do computador, tá? No caso de vocês que vão trabalhar com áudio e vídeo, o mais clássico é as placas gráficas. Tem também as placas de som, né? Quando eu quiser trabalhar com algo mais sofisticado, por exemplo, conectar ao computador diversos microfones. Eu já trabalhar mesmo com, por exemplo, fazer um estúdio de gravação, tá? Alguma coisa assim, mais profissional, tá? Bom, mais um exemplo, as placas gráficas servem para quê? Meu objetivo é melhorar o processamento de imagens e vídeos, tá? Elas melhoram tanto a qualidade quanto a velocidade do processamento das imagens e vídeos, tá? Geralmente essas placas têm um processador dedicado, tá? Então, muita função exclusiva de processamento de imagens vai ser feita pela GPU, pelo processador gráfico da placa de expansão, da placa aceleradora gráfica, tá? Também vários modelos, a maioria vai ter uma memória RAM dedicada, o que a gente chama de memória de vídeo, tá? Se vocês têm uma placa mais simples, às vezes ela pode não vir com essa memória RAM e ela usar a memória RAM do computador, uma parte da memória RAM do computador como memória de vídeo. Você não está perdendo uma parte da memória RAM para ser memória de vídeo, tá? Então tem essa vantagem de ter uma placa com memória RAM, com memória de vídeo acoplada, dedicada, tá? Bom, é interessante uma placa gráfica se vocês forem, por exemplo, trabalhar com processamento de vídeo, com algo que exija gráfico, por exemplo, vocês vão jogar muito, tá? Precisa ter uma placa gráfica porque a qualidade do jogo vai melhorar bastante, tá? Os jogos fazem muito processamento gráfico, certo? Então, realmente faz uma diferença, tá? Agora, se vocês não vão fazer nada disso, não tem necessidade de fazer isso, tá? Bom, os componentes externos, que a gente chama de periféricos, a gente tem impressoras, scanners, multifuncionais, mouse, teclados, HDs externos e por aí vai, tá? Que são coisas que eu vou estar do lado de fora e eu vou conectar eles ao computador. Posso conectar eles no computador de duas formas, através de cabos, e que a gente vai encontrar aí principalmente USB como cabo de conexão hoje em dia, mas se vocês estiverem usando dispositivos de vídeo ou áudio, vocês têm outros tipos de cabeamento, tá? Específico para isso. Por exemplo, HDMI, a gente vai ver esses cabeamentos, as conexões melhor, mais numa aula específica sobre isso. Provavelmente até quando a gente voltar à aula presencial, não sei, tá? Mas vai ser mais para frente, tá? Pode ser também através do ar, usando uma conexão sem fio, que muitos chamam de wireless também. Por exemplo, vocês têm à venda mouse sem fio, teclado sem fio, tá? Em que vocês vão acoplar um dispositivo numa placa USB, por exemplo, tá? Em que ele vai ter uma anteninha onde vai captar daí Geralmente teclados e mouses usam sinais de infravermelho, tá? Por isso vocês não conseguem usar eles muito distante do equipamento. É o mesmo parecido com o que acontece num controle remoto, tá? Aí vocês têm alguns joysticks também, esses controles de videogame que vocês podem acoplar nos computadores, tá? E por aí vai, tá? E é claro, se vocês pensarem aí que tem impressoras e multifuncionais e que eu posso conectar eles via rede daí, tá? Mas aí é um pouco diferente, tá? Vocês estão conectando eles também, pode ser numa conexão sem fio, mas é através de uma rede de computadores, é um outro esquema, tá? Bom, vamos entender um pouquinho então melhor o USB, tá?
afinal, vários dispositivos de áudio e vídeo, vocês vão acabar conectando eles usando um cabo USB, porque a conexão sem fio vocês vão encontrar mais em situações, em alguns dispositivos que têm pouca transferência de dados, tá? No caso do sinal de infravermelho. Ou dispositivos transferindo pela rede, mas usar um cabo muitas vezes é melhor, tá? Vocês vão conseguir uma taxa de transferência maior. Bom, então, pessoal, vocês têm o USB, vem de Universal Serial Bus, tá? Ele tem uma foto de um cabo USB, tá? Esse é até um cabo com uma ponta de um tipo de conector e uma ponta de outro tipo. A gente vai ver que existem vários tipos de conectores USB, tá? Aqui tem na foto uma outra, aqui são os conectores, onde a gente conectaria no computador, tá? O cabo USB, tá? O cabo USB, pessoal, ele serve tanto para transportar dados, que é o que a gente está falando agora. Então, eu vou conectar o periférico e ele poder transferir ou receber dados do computador via o cabo USB. Mas o cabo USB, ele também permite que a gente faça alimentação elétrica. Então, ele também transmite energia elétrica. Então, muito cuidado na hora de tocar no cabo USB, porque vocês podem tomar um choque, tá? Mas, enfim, o USB, tá? Ele também é usado como cabo de alimentação. Por exemplo, vocês vão ver que os carregadores de celular hoje, todos eles têm cabo USB conectado nele. Você pode usar o cabo USB tanto para carregar o celular, quanto para transferir dados do celular para um computador, por exemplo. Você pode perceber que quando vocês ligam o celular no computador pelo USB, ele começa a carregar a bateria, tá? Então, o USB tem essa característica. Ele também é um cabo de alimentação elétrica, tá? Bom, a maior vantagem do USB que fez com que ele ganhasse essa concorrência de transferência de dados, porque no passado existiam outros tipos de cabos. Por exemplo, eu ainda comecei a usar computadores antes da era USB. Então, a gente conectava impressoras e mouses e teclados usando outros tipos de cabos. Por exemplo, cabo serial, cabo paralelo ou uma interface PS2 para teclados e mouses, tá? Que era um outro tipo de cabeamento, tá? Qual era o problema com esses cabos antigos, tá? Quando a gente conectava o dispositivo, normalmente ele não era reconhecido. A gente precisava, às vezes, reiniciar o computador, às vezes fazer uma ativação manual, tá? Então, o USB não é assim, tá? A gente pode plugar, por exemplo, um exemplo clássico, tá? Antigamente, nos cabos PS2, que até pararam de ser usados não faz muito tempo, tá? Mas quando vocês conectavam o mouse, por exemplo, no computador, ele não era reconhecido. Vocês começavam a mexer o mouse e não acontecia nada, tá? Então, tinha que reiniciar o computador para poder o mouse ser reconhecido que está plugado no computador, certo? A mesma coisa com os teclados. Bom, com o USB é diferente. Quando vocês plugam um equipamento no computador, ele automaticamente vai ser reconhecido. Olha, tem algo plugado nessa porta USB, então ele também geralmente vai reconhecer qual dispositivo, tá? Dependendo do dispositivo, do fabricante e tal. Mas geralmente ele vai reconhecer. Por exemplo, vocês conectarem um mouse USB, né? Ele vai reconhecer imediatamente o que tem um mouse conectado e provavelmente vocês já vão poder usar o mouse na hora. E a mesma coisa com os teclados, tá? Bom, então isso é o que a gente chama de plug and play, tá? Beleza. Versões da USB rapidamente, tá, pessoal? A gente tem a USB 1.0, que foi a primeira versão, 2.0, 3.0, tá? E aí tem 3.1, 3.2 e por aí vai, tá? A diferencial, velocidade de transferência, tá? O USB 3 é o mais rápido. Vocês vão ver alguns conectores com azuisinhos assim, que são os conectores USB 3.0. Então eles têm uma taxa de transferência maior, tá? Obviamente que para vocês poderem aproveitar essa velocidade maior, o dispositivo que vocês vão conectar, o cabo também tem que ter essa capacidade, tá? Bom, os tipos de conectores USB que vocês vão encontrar, tá? Tem vários tipos, basicamente tem o A e o B, tá?
Aí tem o A grande, o B grande, os minis e os micros, tá? O tamanho muda daí. Os maiores, então, o USB-A e o USB-B. O USB-A é aquele tradicional que eu mostrei nas imagens anteriores, tá? Esse aqui, certo? Que geralmente vem nos computadores, tá? Então, nos computadores geralmente tem esses conectores USB tradicionais, nas TVs também tem, tá? USB-A, tá? USB-B é esses conectores mais quadrados aqui que eu estou mostrando aqui no slide, tá? Então, geralmente vocês vão ver esses conectores em periféricos grandes, como impressoras, multifuncionais, scanners, tá? A gente está na parte de trás da impressora, do multifuncional, que vocês vão conectar. Um lado do cabo tem o conector USB-B e do outro um USB-A para vocês poderem conectar no computador, tá? Afinal, os computadores normalmente vêm só com conectores USB-A, pelo menos estou falando de computadores desktop, tá? Bom, os mini, tá? São conectores mais em desuso, tá? Vocês vão ver que esse tipo de conectores em câmeras antigas, talvez, né? Câmeras, videogames, players de MP3, tá? Então, alguns equipamentos mais antigos, tá? Fazem uso desses conectores aqui. E os menorzinhos são os conectores micro. A gente tem micro A, micro B e o USB-C, que é um novo tipo de conector, tá? São conectores que vêm nos celulares, tá? Geralmente. Então, os celulares mais novos, por exemplo, eles têm vindo já com conectores USB-C, tá? Vocês vão notar isso pelo formato dos carregadores, né? Por isso vocês não conseguem usar um carregador de um certo celular em outro, por causa que o formato da entrada USB é diferente, tá? Bom, então, pessoal, basicamente era isso, tá? Então a gente entendeu o que, que é a organização dos componentes de hardware, tá? Como é que eles são conectados, para que serve cada um, certo? Espero que tenha ficado claro o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu e-mail ou nos horários de atendimento, mediante agendamento, tá certo? Então, boa semana de estudo para vocês. Um grande abraço a todos. Até a próxima, tá bom?